Paz, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez buscando a palavra do Senhor, dando continuidade aqui ao estudo do livro de Atos, no capítulo 7. Vamos falar a respeito do primeiro mártir do Evangelho, igreja, Estevão. Quero te convidar a orar comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós vamos meditar na tua palavra, Deus. Senhor, com certeza ela não volta vazia. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, Senhor. E que possamos receber, ó Deus querido, a tua instrução através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, nos ensina, nos capacita para a glória do teu nome, Senhor. Que todo mal caia por terra, toda interferência, tudo aquilo que se opõe, ó Deus, à tua palavra, chegar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, seja repreendida agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo anterior que nós vimos com o pastor Felipe, o começo da história de Estevão, que relata uma demanda que o igreja primitiva em relação ao tratamento, ao cuidado das viúvas, cuidado da ação social da igreja, onde eles fizeram a escolha dos diáconos. E um deles foi Estevão, que se destacou a ponto de ter a sua história relatada aqui no capítulo 6 e no capítulo 7. Ali ele foi escolhido como um dos 7. Ele antes já pregava, né, a palavra de Deus. E entende-se, né, que com a escolha dos 7, se destacavam, trouxeram esses 7, onde eles oraram, posição de mão, e os instituíram diáconos da igreja. E Estevão teve esse destaque, porque, de acordo com o relato do Dr. Lucas, entende-se que antes mesmo de ser escolhido para diaconato, Estevão ele pregava com bastante autoridade, com conhecimento, e não só pregava, como era a boca de Deus. Coisa que nós temos que prestar bastante atenção e buscar isso em Deus. E palavra até o diabo conhece, até em para-choque de caminhão e nos vidros dos carros tem. Mas você ser boca de Deus é outra coisa. Para você ser boca de Deus é algo a mais, algo diferenciado que nós temos que buscar para que a obra do Senhor venha a ser feita de maneira mais eficaz. Então, ele não só pregava, mas como ele tinha o poder de Deus na sua vida. Durante muito tempo se separou a palavra, né, do poder de Deus, sendo que as duas são igualmente importantes para que nós venhamos a ter sucesso na evangelização e para ganhar almas para o Senhor. Então não adianta só palavra vazia, sem testemunho, sem o poder de Deus. É pouco eficaz. Mas quando a gente consegue pegar a palavra de Deus, testemunhar a palavra do Senhor e também buscar o poder de Deus para que pessoas venham a ser libertas, curadas, serem tocadas pelo Espírito Santo, isso sim traz a eficácia para que nós venhamos ganhar a simpatia, a confiança do povo e assim essas almas serem entregues ao Senhor. Então,
Estevão, ele não só pregava aos ouvidos, ele também pregava aos olhos. Deus quer usar o ser humano e não coisas. Estevão era cheio da palavra, era cheio do Espírito, cheio de graça, de sabedoria. E sabedoria não é o conhecimento, é saber usar o conhecimento. Isso é sabedoria. Ele era cheio de paz e de fé. Não puderam resistir devido à palavra e o poder de Deus. E tudo isso nós vemos que atrai não só as almas para o Senhor, mas também como atrai a oposição. É lógico que o inimigo não vai deixar de qualquer maneira, não vai deixar de se manifestar contra essa obra tão eficaz que arrebata as almas das mãos do inimigo e as conduzem para o alvo que é Jesus. Então, além de atrair as almas para o Senhor, também vai atrair a oposição do inimigo. Isso é totalmente normal e precisamos estar preparados para isso. E não só isso, devemos nos proteger, devemos nos separar para que o afronte do inimigo não venha gerar em nós algo que desagrade a Deus, que entristeça o Espírito Santo, que venha nos levar a pecar contra o Senhor. Como nós vimos, fizeram contra o Senhor Jesus. E agora estão fazendo com Estevão. Mentindo, tramando para acusar, fazerem acusações falsas, para provocar uma condenação injusta. E se isso aconteceu com eles, por que não vai acontecer conosco? Não devemos parar de fazer a obra de Deus por causa da afronta do inimigo. Porque esse é que é o grande intuito dele, nos parar. E eu quero aqui só relembrar aqui no versículo anterior, para que nós viemos a dar continuidade aqui no capítulo 7. Quero trazer aqui, antes da gente começar o nosso capítulo, relembrar aqui no capítulo 6, no versículo 8, diz que é onde trata da prisão do Estevão, porque o capítulo 7 é o capítulo 7 é a continuação desse episódio. Então, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais por meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então vimos aqui a manifestação do poder de Deus na vida de Estevão. E quando ele pregava, os corações eram arrebatados. E com isso veio a oposição. Então, nesse momento, Estevão está preso
diante do Sinédrio. E no versículo 1, diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras essas acusações? Estevão não respondeu de forma simplória, mas aproveitou para fazer uma das maiores pregações do Novo Testamento, com a maior quantidade de citações do Antigo Testamento, e tudo isso de improviso, sem rascunho. 1 ao 16, ele traz a história de José do Egito, que é o resumo do livro de Gênesis, que fala sobre os patriarcas, onde diz que a terra, o templo e Moisés foram importantes sim, mas nunca foram essenciais e nunca foram respeitados de fato pelo povo. E outra coisa, e sempre que Deus levantou uma pessoa, um profeta, um libertador, eles eram rejeitados e muitos mortos. Deus não limita seus encontros com o homem ao templo em Jerusalém. Suas primeiras grandes revelações ocorreram em terras estrangeiras. Deus pode ser cultuado em qualquer lugar. A lei moral foi preservada por Jesus. No versículo 2 diz: E isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouça-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, onde o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados a sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Então, esse foi o capítulo de 1 a 16, onde Estevão começa a expor a rebeldia que sempre ocorreu entre o povo, a idolatria, a falta de fé, a rebeldia do povo contra Deus. E nos versículos de 17 a 43, ele traz o resumo, Êxodo a Deuteronômio,
que é o Pentateuco, que traz ali o resumo da história de Moisés, que foi rejeitado e afrontado pela rebeldia e adultério idolátrico do povo. Então Estevão já vem trazendo, desde aquela época, o proceder do povo em forma de rebeldia, idolatria, adulterando contra Deus, desde aquela época. E assim como fizeram com José, fizeram também contra Jesus. E assim como fizeram com Moisés, também fizeram contra Jesus. E no versículo 17 diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar. Ouviu a voz do Senhor: eu sou Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem nomeou o líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, e o Mar Vermelho, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário,
rejeitaram-me e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses para nos conduzam. Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que seus em honra ao que seus ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela dos deuses Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Então nós vemos aqui, irmãos, que assim como fizeram com José do Egito, que foi vendido, e como fizeram com Moisés, que foi rejeitado, assim também fizeram com o nosso Jesus. Isso Estevão está colocando em entrelinhas. Ele está trazendo essas histórias baseadas na palavra de Deus para aqueles membros do Sinédrio, para o sumo sacerdócio, para o sumo sacerdote, que agora nós vamos ver no versículos 44 e 45 também com a história de José. Amados, isso é um resumo do Antigo Testamento de uma maneira tremenda. No versículo 44 diz assim: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi. Então, mais uma vez, está aqui mostrando que tudo que aconteceu agora com José também aconteceu com o Senhor Jesus. E ele vai trazer esse desfecho. E dos versículos 46 a 50, ele vem trazendo Davi e Salomão. No 45, tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar no descanso? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então Davi pediu a Deus para que o Senhor permitisse que ele fizesse uma casa para o Senhor, um templo.
mas o Senhor não o permitiu, alegando que as mãos de Davi tinham muito sangue, ou seja, era um homem de guerra, ele matou muito. Então, ele preparou tudo, todos os materiais, para que seu filho Salomão viesse a edificar o templo. O tradicionalismo, tá? Envolvendo o templo, envolvendo coisas, envolvendo materiais, isso tudo que eram preservadas, e muitas das vezes essa preservação, esse apego não constituía em glória para Deus, mas sim, na maioria das vezes, para eles próprios, não resultando em santidade. É isso que Jesus veio colocar por terra. Então, até aqui, ele vem preparando, ele vem trazendo um contexto, ele vem, sabe, trazendo toda a história de rebeldia e idolatria do povo. Para o que vem agora a partir do versículo 51, que é a exposição. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que rebelaram a lei por intermédio dos anjos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando gritos fortes, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Queridos, eu quero trazer aqui o resultado da vida de Estevão. Era um homem cheio do Espírito Santo. Pregava não só aos olhos, não só aos ouvidos, mas pregava aos olhos. Ou seja, pregava a palavra, buscava o poder de Deus para fazer sinais e maravilhas. Buscava o Espírito Santo. Com isso se levantou os opositores e fizeram falsos testemunhos, falsas acusações e levaram à condenação injusta. Ele viu os céus abertos e Jesus em pé à destra de Deus. Ele viu a glória de Deus. Muitas das vezes, o inimigo acaba conseguindo nos parar, porque coloca tantas dificuldades. Mas eu gosto muito da história de Jó, onde ele em momento nenhum mencionou o inimigo de nossas almas. Tudo era Deus. E eu aprendi muito. E quem a história de Estevão nos lembra? Jesus, que teve a sua morte há cerca de 50 dias atrás, a de Estevão.
50 dias antes a de Estevão, aproximadamente. Sempre lembrando que quando a gente fala a respeito de quantidade de anos, é sempre aproximado. E este episódio de Estevão está dando início ao começo da história de Saulo, Saulo de Tarso, e a abertura de um grande evangelismo, com a pregação do evangelho aos gentios. O objetivo do inimigo é parar a igreja, para que almas não venham a se converter ao Senhor Jesus, para que pessoas não venham a ser alcançadas pela obra redentora do Senhor Jesus. E uma das estratégias do diabo é a distração. Distração com demandas secundárias, que não são verdadeiramente essenciais ao nosso trabalho. Às vezes a gente perde tempo com tantas coisas. Como nós vimos aqui, eles perdendo um tempo danado em discutir sobre o templo, sobre a terra, sobre Deus, ele é espírito. Assim como tantas outras questões que são levantadas na igreja, quando na realidade nós precisamos viver de princípios. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, da palavra, cheios de graça. Estevão, ele perdoou. Perdoou. E não perdoou depois, não. Na hora, estava sendo apedrejado. Eu costumo lembrar. Dificuldades, ela é comum a todos. Não, crente, não crente, todos. Todos nós temos dificuldade. Mas o que essas dificuldades estão gerando em nós? Revolta? Apostasia? Ou estratégias para continuar? E o continuar que a Bíblia está nos ensinando é ganhar almas. Não adianta nada também ficar o tempo todo fazendo serviços da obra e não buscar salvar almas. Às vezes a gente se esconde atrás de serviços, até da própria igreja, até da própria obra, mas damos mau testemunho. Não temos a coragem de falar da palavra de Deus, aonde o Senhor nos leva. Estevão, cheio da palavra. Nota-se que o resumo que ele fez do Antigo Testamento é uma coisa tremenda. E muitos exigem os louros, né? As recompensas de serem servos de Deus, evangélicos, mas não pagam o preço da busca à palavra de Deus e ao poder de Deus através do Espírito Santo. Fica difícil. Mas a primeira igreja congregacional de Itaguaí é mais uma que, apesar do cenário cada vez mais adverso, está declarando pela fé que 2023 será o ano de milagres extraordinários. E em nome de Jesus, quem ouvir a voz de Deus através das nossas ministrações, ou vai piorar ou vai melhorar. Mas do mesmo jeito,
não vai ficar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ou ela traz juízo, ou ela traz salvação. Porque não adianta. Onde a palavra de Deus chega, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Que Deus nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Deus vai fazer muito